E a semana começa com a chance de consumidores de todo o Brasil limpar o nome e tirar o CPF negativo da lista de inadimplentes. Começa a operar a partir desta segunda-feira o programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Enfim, professor, em meio a essa taxa de juros que a gente tem visto aí, que realmente está alta, todo mundo aguardando essa taxa de juros diminuir. A gente, inclusive, viu recentemente Simone Tebet falando desse programa Desenrola, nós passamos aqui na Jovem Pan. Ela falou que não adianta ter um programa desse aí, tentando diminuir a dívida do brasileiro com essa taxa tão alta. Enfim, professor, o que nos resta aqui é saber como é que esse programa vai funcionar e vai ajudar o brasileiro neste momento. Olha, Paula, na prática o programa ele não perdoa dívidas, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente destacar. Existe uma negociação, né? Uma renegociação com os bancos. Os bancos eles têm de fazer um cadastro para poder participar desse programa. Então, acho que esse é o primeiro ponto a destacar. E o programa ele faz com que ele tem faixas de renda, né? Então tem a primeira faixa de renda, que é até dívidas até R$100, e ele vai até uma terceira faixa, que tem para pessoas que têm uma renda mensal até R$20 mil, né? Então, a busca desse programa é para que essas famílias elas consigam voltar a consumir, né? De forma geral, eu acho válido o programa, né? Porque você traz mais consumo para as famílias, mas, por outro lado, você precisa ter uma noção mais profunda, uma atividade mais profunda em termos econômicos. Hugo, bom dia. Nós tivemos aqui já no Jornal da Manhã um dado, né, que chama atenção, né, o maior endividamento das famílias desde 2010. Então, mostra bem, claro, tivemos a pandemia, os seus reflexos posteriores ainda sentidos, né, a própria questão da inflação mundial, o controle aqui no Brasil através, né, do Banco Central, que elevou a Selic em 13,75. Mas, de qualquer forma, também a gente fala muito da Selic, o governo, né, o bode expiatório é o presidente do Banco Central, Campos Neto, mas hoje também o mercado opera com um juro muito alto, né? O mercado real para as pessoas, né? Mais de 10% cheque especial, mais de 400%, claro, no cartão de crédito. E as famílias, ao longo desse período, foram tentando se utilizar de alternativas para manter aquilo que faziam, né? E, infelizmente, houve esse endividamento, né? É muito bem falado, Marcelo, porque o vilão, na verdade, do Brasil não é natural que a taxa de juros básica hoje ela é mais alta do que a média, mas o vilão do Brasil sempre foi, nos últimos 40 anos, o spread bancário, né? Então, tem muito empresário que adoraria pagar 13,75 por ano de taxa de juros, né? Que é uma taxa muito baixa se a gente for analisar a taxa de juros dos empréstimos que hoje nós temos no mercado brasileiro, né? Que é 2, 3, 4 vezes mais do que isso. Quem paga isso 13,75 são as grandes empresas, né, que têm bastante caixa para poder honrar com seus compromissos. Então, o grande problema do Brasil hoje, na verdade, é a recuperação de emprego e renda das famílias. Essas famílias que devem R$100, R$200, R$1.000, grande parte delas ainda não recuperaram seus empregos. Então, a minha crítica, né, eu acho válido o programa porque ele é uma forma paliativa de você fazer com que as famílias voltem a consumir, mas como é que essas famílias, que grande parte delas ainda não recuperaram emprego e renda, vão pagar novas dívidas, né? Então, dentro da ciência econômica não existe almoço grátis. Se você libera, se você tem uma ação de um lado, você vai ter uma reação do outro, ou seja, essas pessoas vão voltar a consumir, grande parte do problema ainda não foi resolvido, que é como ter capacidade de honrar com seus compromissos financeiros. Cristiano Vilela também participa da entrevista. Vilela, sua pergunta? Hugo Garbi, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Hugo, você tocou num ponto bastante importante, que é justamente essa questão da necessidade de não apenas esgotar a questão do endividamento, né, naturalmente, facilitar a quitação das dívidas, como também dar capacidade de renda, né, para o cidadão
para a população. Você entende que agora, nesse contexto, com essas medidas econômicas que estão sendo feitas pelo governo, aprovação de arcabouço, expectativa, né, de aprovação de uma reforma tributária e uma posterior redução da taxa de juros, você vê caminho para uma retomada de uma política de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de geração de renda por parte do governo? Bom dia, Cristiano. É um prazer também falar com você. Acho que a sua pergunta é ótima, porque existe sim uma perspectiva importante, uma expectativa de retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico no Brasil no segundo semestre. Eu acho que o arcabouço fiscal ele é uma indicação do governo de que ele pretende ter o controle das contas públicas. O outro ponto importante é nós termos a aprovação de uma reforma tributária, desde que ela seja discutida e amplamente discutida com o Congresso e com a Alta Corte do Brasil, e a queda da taxa de juros. Eu acho que são três variáveis importantes que, somadas, elas fazem com que a gente tenha uma expectativa muito boa de crescimento e desenvolvimento econômico. A partir daí, você começa a abrir espaço para a geração de investimentos, de novos investimentos, de empresas que já estão baseadas aqui no Brasil e também para investimento estrangeiro. E quando eu falo investimento, é investimento produtivo. Nós temos ainda no Brasil muito dinheiro represado, que a gente chama de demanda de investimentos reprimida, porque o empresário ou o executivo de determinada empresa ele está esperando para ver o que vai acontecer. E nessa espera, você deixa de gerar postos de trabalho. Então, o que o Brasil precisa, e não é só o Brasil, a economia como um todo, ela vive de geração de emprego. Essas pessoas elas precisam de emprego, essas pessoas elas precisam de renda, essas famílias elas precisam de capacidade, e dignidade para poder consumir e honrar com os seus compromissos. E eu acredito sim que no segundo semestre nós vamos ter espaço para uma maior geração de emprego e renda no Brasil, desde que o governo faça a sua lição de casa. Professor, falando do segundo semestre também, aproveitando que o senhor falou sobre isso, o senhor acredita que vai ser possível sim ter essa redução na taxa de juros aqui no Brasil, olhando aí para Roberto Campos Neto, já que todos os focos, os olhares estão em cima disso? Olha, Paula, eu acho que com os resultados que nós temos hoje, o último resultado do IPCA deu ali uma variação quase nula, levemente negativa, 0,08, em comparação com o período anterior. E a demanda, o centro da meta da inflação, ela começa a se enfraquecer. Acho que abre espaço sim, nós já temos espaço sim para o segundo semestre para ter pequenos cortes na taxa Selic, talvez não no ritmo que nós esperávamos. Acho que a inflação ainda não dá para descuidar, não dá para deixar de olhar. O Brasil ele tem uma demanda muito forte, nós 200 milhões de habitantes, e grande parte desses habitantes consumidores, então é um país diferente se a gente for analisar e comparar com os outros países da América Latina, mas nós temos espaço sim. O que é importante destacar é que nos últimos 2 anos e meio, foi importante essa ação do Banco Central para subir a taxa de juros, porque se nós não tivéssemos essa robustez na política monetária brasileira, tem estudos muito sérios, acadêmicos, que falam que a taxa de juros, a inflação hoje seria mais de 20% ao ano, se nós não tivéssemos acionado essa política monetária lá no começo. Mas eu acredito sim num segundo semestre mais favorável em termos de taxa de juros para o Brasil. Boas expectativas, então, para o segundo semestre, é o que a gente espera, né? Professor Hugo Garbi, do Mackenzie, falando aí sobre o plano desenrola do governo Lula agora. E a gente espera, sim, boas notícias para os próximos meses. Professor, até a próxima. Muito obrigado, bom domingo, boa semana a todos. Até. O senhor também.